Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jannik Sinner, porque a WADA, a Agência Mundial Antidoping, pediu a suspensão do tenista italiano por 2 anos do esporte por causa do exame positivo que ele teve durante a Sunshine Double nos Estados Unidos, os torneios de Indian Wells e Miami. Para quem não sabe da situação, isso virou polêmica já anteriormente, Jannik Sinner, que atualmente é o número 1 do mundo do tênis masculino, ele testou positivo para doping em Indian Wells e testou novamente em Miami, e esse caso foi encoberto pela ATP, porque assim, quem é descoberto no doping, mesmo uma quantidade mínima, mas acima do que é permitido, acaba sendo suspenso de maneira preventiva. Ele não tem nem sequer direito à defesa quando você tem esse tipo de caso. Depois que vai recorrer, e aí sim que ele pode voltar ou não a jogar. Nesse período que ele estava basicamente, era para estar suspenso, mas continuou jogando, Ele pôde ser campeão do Masters 1000 de Miami, ele recentemente foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati, do US Open. Antes disso, ele foi campeão do Australian Open. Estamos falando de um tenista que neste ano ganhou 2 Masters 1000 e também ganhou 2 Grand Slams. Não é pouca coisa que o Sinner ganhou nessa temporada, e é muito por isso que cresce tornos polêmicos em torno dessa situação envolvendo o Jannik Sinner. E a questão que a gente coloca é: o problema maior de todo esse caso foi o fato de ter sido acobertado, entende? Porque depois ele poderia até virar meio que a vítima, falando: olha, eles me baniram por uma dose que não afetava minha performance, aquela velha história. A gente já viu casos que a agência antidoping realmente punia de maneira extremamente severa e talvez exagerada os atletas, mas essa é uma tentativa de você tentar evitar qualquer tipo de descuido e, é claro, mostrar que quem usa doping vai ser punido de uma maneira que, para mostrar, se você fizer isso, vai ter a mesma coisa, porque eles querem evitar o novo Lance Armstrong. Quem lembra do Lance Armstrong, que era o ciclista americano, que tinha uma história tão linda, de vencer o câncer andando de bicicleta, O cara virou a inspiração de muita gente, até porque depois de toda essa vitória na luta contra o câncer, ele ganhou o Tour de France 7 vezes seguidas, Uma coisa que era completamente sem precedentes, A gente já teve tantos ciclistas extraordinários. Hoje a gente tem o Tadej Pogacar, mas ele já foi derrotado 2 vezes pelo Jonas Vingegaard. A gente tem o próprio Vingegaard, a gente teve o Chris Froome, o Alberto Contador. Ninguém tinha chegado perto do que o Lance Armstrong fez. Aí é descoberto que o cara estava dopado durante todo este período, e aí ele perdeu todos esses títulos, Foi um grande fracasso da agência antidoping, que já existia naquela época, Era para eles fiscalizarem bem, mas foi uma demonstração das falhas que tinha por lá, e desde então é muito mais rígido o controle em relação a isso. E falando do Sinner, a gente está falando de um tenista que no ano passado, ele já demonstrava que estava evoluindo, melhorando, mas o que mais espantou, talvez, até um ponto de vista técnico, acho que ele melhorou muito na questão tática também, mas é que fisicamente ele deixou de ser um tenista frágil, que sucumbia a longas batalhas, e do nada virasse um cara pronto para jogar 4, 5 horas sem parar. Por isso que muita gente fica acusando que essa questão do doping pode ser mais séria do que foi relatado, Assim, eu não vou ficar acusando assim, até porque eu não sei de nada disso. Tem gente que melhora fisicamente, a gente nunca sabe o que acontece, mas... E assim, o Sinner é um tenista extraordinário em termos de nível técnico, ele é muito habilidoso, não acho que ele é número 1 à toa, mas assim, é falta de coerência, visto o que aconteceu com Simona Halep, Jason Brooksby, até mesmo o Mikael Ymer, que nem sequer doping tinha, ele faltou a pelo menos 3 datas de exame, e assim, nunca constatou doping na carreira dele, foi suspenso por 18 meses. E aí aquele negócio, É que a ATP hoje, ela tá vivendo um período de transição do Big Three para a nova geração, e é nítido, até pelos números de audiência, que não é a mesma coisa, As pessoas ainda são muito apegadas à figura do Nadal, do Djokovic, como eram apegadas ao Roger Federer, e eles querem trazer novas celebridades, eles querem novos rostos para representar o esporte, e no final é uma dificuldade de emplacar isso. A rivalidade de Sinner e Alcaraz não chega nem perto da áurea e da qualidade que se tinha entre Nadal e Djokovic. Então tem toda essa questão, entende? Tanto é que assim, o Nadal e Djokovic, que teve lá na Olimpíada, que foi um jogo bem aquém do que a gente já estava acostumado a ver da rivalidade, chamou mais atenção, gerou mais mídia do que muitos dos confrontos do Sinner e do Alcaraz.
E a ideia é, temos que trazer uma nova rivalidade, dois novos titãs do tênis, assim podemos dizer. E eu acho que muito pelo fato dele estar naquele momento de crescimento, de subida, de poder se tornar o rival do Carlos Alcaraz, né? Eu acho que eles acobertaram isso por isso, né? Porque estão pensando muito no tênis e quem vai representar o esporte daqui em diante, né? E assim, é errado. Se o cara cometeu uma ilegalidade, tá errado. Não pode permitir alguém competir em um torneio com exame de doping positivo, porque isso foi um escárnio. O que aconteceu lá em Indian Wells, em Miami, é um escárnio e é difícil convencer a gente que tava tudo bem com aquela dosagem, sendo que ele perdeu os pontos de premiação daquele torneio, entende? É um negócio que até hoje me fica assim, poxa, como é que pode um negócio desse, né? Porque aí você para pra pensar, né? O Dimitrov foi finalista lá, acho que foi em Indian Wells, né? Que foi Miami, na verdade, em Miami. Aí o cara poderia ter sido campeão se fosse outro tenista, né? Não acho que ganharia do Medvedev, mas a questão é, ele poderia estar lá na decisão, ele enfrentou um tenista que estava com exame de doping positivo. Isso é fato, tá lá, tá escrito no relatório. Em Miami, ele testou positivo e pode continuar jogando. Quanto um milhão de anos alguém imagina se fosse assim? Eu não posso nem pegar os caras lá do ranking 40, 50 e cacetado, porque você com certeza já estava suspenso e serviria de exemplo. Mas imagina se fosse um Gumbé. É claro que eles iam suspender, usar o cara como exemplo, ia crucificar o cara. Mas assim, me dá uma impressão de que se você for muito bom, se você for um cara assim que é uma das celebridades do esporte, talvez as regras não vão valer tanto para você. E agora a agência antidoping resolveu reagir porque pegou mal. Essa é a verdade, pegou muito mal. Foi uma falta de caráter gigante das entidades que permitiram esse negócio acontecer e agora estão tentando ver se vão conseguir uma coisa. Para mim, não vão conseguir. Agora que ele já tá jogando, tá tudo, os exames que tudo indicam limpos, né? Eles não vão tirar o Sinner do ranking ou do tênis, né? Por um período de tempo. Não acredito que isso vá acontecer e agora é ver qual vai ser a repercussão disso. Porque a Agência Mundial Antidoping pedindo suspensão de 2 anos e o impacto disso, obviamente, pode afetar o desempenho do atleta, com todas essas polêmicas, porque no final as perguntas deixam de ser sobre o desempenho que ele está tendo agora em Pequim, no torneio que ele está jogando, e passam a ser sobre essa questão do doping. Volta às manchetes, vamos ver se volta para levar alguma consequência pelo que aconteceu lá, ou se só para tentar mostrar alguma força da agência antidoping perante um caso que foi muito mal explicado. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.